Fala, meu CLT, tranquilidade? Ó, primeiramente, já quero dar uma má notícia pra vocês, tá ligado? Infelizmente, eu acabei caindo na minha própria maldição, meus amigos. Caí na maldição do CLT, vê se vocês acreditam. E agora, tô tendo tempo pra nada, muito menos pra trazer vídeo aqui pra vocês. Tanto que já fazem quase 2 meses que eu não posto nada, nem do sinal de vida. Mas eu acabei vendo esse manual aqui, fiquei com muita vontade de trazer. Então eu fiz aqui um vídeo um pouco mais curto, só pra ver se vocês iriam gostar. E dependendo de como vocês reagirem, com curtidas e comentários, eu posso trazer a parte 2, 3, 4, 5 e 89, se vocês quiserem. E já vou avisando, quem não curtir comentar aqui, filho, vai cair na maldição de CLT, tô nem aí. A obra ela começa com um grupo de heróis que estão atacando um enorme dragão negro chamado Genelocer. Um jovem ruivo grita em sua direção, falando que vai matá-lo a todo custo. Sem paciência alguma, o dragão o chama de inseto imundo e fala que destruir somente metade desse império horroroso é muito pouco, já que eles mataram o seu único filho. Com um ataque poderoso, ele afirma que vai despedaçar cada um deles, esmagando assim a outra metade do império. Um monitor de frequência cardíaca está apitando e, pelo visto, essa história era um desenho que passava na televisão do hospital. E pelo visto, era o passatempo favorito do nosso prota. Nosso garoto sofria de amiotrofia esclerose lateral, também conhecida como a doença de Lou Gehrig. Essa doença faz com que as suas células nervosas morram gradualmente, o que causa uma paralisia em todo o seu corpo, eventualmente causando a sua morte. Ele recebeu esse diagnóstico aos seus 25 anos, e isso foi praticamente uma sentença de morte. Mesmo que ele tivesse uma reserva de emergência, ele não tinha nenhum parente que o ajudasse, o que fez com que a tua vida fosse destruída por uma mera doença. E 4 anos depois do diagnóstico, tudo que ele tinha era um corpo magro e fraco, tendo que passar a maior parte do seu tempo tendo que ver um seriado amador e deitado em uma cama de hospital. Enquanto ele refletia sobre a sua vida horrorosa, acontece uma alteração em seus batimentos cardíacos, e com um olhar bem sádico, ele apenas aceita que esse vai ser o seu fim, e que após anos e anos sendo obrigado a assistir um seriado duvidoso, finalmente ele irá partir de uma forma muito melancólica. De repente, há um sinal de vida, e uma luz divina aparece. Ao abrir seus olhos, ele avista um homem que fica super feliz com a sua presença. Sem entender nada, o homem o levanta como se fosse uma criança recém-nascida, e após se ver no espelho, ele finalmente percebe que tem alguma coisa estranha, e grita tão alto que os seus xingamentos emanam por todo o reino. O garoto se recusa a acreditar no que estava acontecendo, negando que estava bem à sua frente, mas ele acaba pensando melhor e finalmente aceita essa realidade, percebendo então que reencarnou como um dragão, melhor, um filhote de dragão. Já que em todas as histórias os dragões são criaturas tão poderosas, não tinha como ele ficar triste por se tornar uma criatura tão forte. E o mais importante, um dragão pode viver por mais de 10.000 anos. Em sua vida passada, ele teve que trabalhar desde jovem, e por ironia do destino ele ficou doente, teve que morrer cedo. Mas nessa vida tudo está diferente, ele reencarnou como um dragão que terá uma vida longa e saudável, e agora ele vai conseguir superar todos os obstáculos que cruzarem o seu caminho. Enquanto ele se gabava, ele é pego de surpresa, e aquele homem que o tinha despertado pergunta do porquê estava tão animado, e avisa que estava na hora de comer. Em um salão super chique, o nosso dragão colocou seu melhor traje, e fica surpreso, já que em sua frente estava uma gororoba maravilhosa. Enquanto que o homem avisa que é melhor comer antes que esfrie, o garoto pensa que nunca vai se acostumar com isso. Ele pega um pedaço com suas patas e começa a comer a gororoba. Ele sente uma explosão de sabores e começa a devorar a refeição, ficando assim de bucho cheio. Com os olhos brilhantes, o homem traz outro prato e avisa que vai poder comer o quanto quiser. O garoto avisa que já está satisfeito e o chama de pai, o que acaba pegando o homem de surpresa. Ele o manda o chamar de pai mais vezes, na verdade, o chamar de papai. O garoto fica meio confuso e acaba percebendo que aquele homem realmente era o seu pai e que ele era um fucking dragão. Ele o olha seriamente e pergunta qual que é o seu nome, e com muita calma, ele diz que seu nome é Genelocer, o mesmo dragão negro que destruiu metade do império. Ele fica assustado e começa a se afastar de seu pai. O homem fica sem entender nada, e sem acreditar que aquilo realmente estava acontecendo, o garoto tenta fugir daquele castelo. Ele chega em uma biblioteca gigantesca e pega um livro. Enquanto folheava, ele percebe um pequeno detalhe. Ele realmente estava no Império de Hogwarts, o mesmo daquele seriado que ele assistia no leito do hospital, e que, pelo visto, ele reencarnou em um personagem de um desenho. Seu pai o chama e pergunta se ele estava ferido, mas o filhote apenas pensa que ele era tão gentil e carinhoso e que ele não poderia ser um dragão genocida, né? O garoto se lembra que ele enlouqueceu logo após que um humano matou seu filhote e pergunta ao homem se ele tinha algum irmão mais velho, mas o seu pai fala que ele era filho único. Em sua última tentativa, ele pergunta se ele havia plano de ter outros filhos, mas seu pai diz que não, e que prometeu à sua mãe que teria apenas um filho e o criaria super bem. Incrédulo, o garoto cai na real e percebe que o filho morto era ele, o que o fez desmaiar
desmaiar de tanto medo, já que a sua morte seria o gatilho para dar início a essa história. Pelo visto, ele reencarnou em um dragão que pode viver mais de 10 mil anos, mas que infelizmente foi predestinado a jogar no Vasco. Ainda no castelo, ele fica bem depressivo, pensando que não vai ter uma vida tão longa quanto ele esperava. E já que ele vai morrer, ele não vai conseguir gastar nem metade de seu tesouro. Ele se enfurece e fala que não vai aceitar essa morte tão facilmente. Em sua estante, ele acaba encontrando livros muito importantes e o usa para poder descobrir em que ano ele estava e em qual ele iria morrer. Após muita pesquisa, ele finalmente descobre que tudo havia acontecido no ano 3589 a.C. E já que atualmente estava por volta de 3090, ele teria por volta de 498 a 499 anos de vida restantes. E seguindo a lógica dragonesca, ele ainda seria uma criança, entrando assim na fase da adolescência, o que o deixa mais puta ainda, dizendo que durante esses 500 anos ele fará de tudo para poder sobreviver e que irá chutar o traseiro imundo desse destino. De volta ao castelo, o garoto estava devorando outra gororoba, enquanto que o seu pai estava indignado com o ótimo apetite do garoto. Mas ele não estava nem aí e já pede outro prato. O velho dragão obedece, falando que ele pode comer o quanto ele quiser. Enquanto que o nosso garoto amassava sua marmita, uma espécie de abelha aparece e pousa em sua comida. Seu pai, com um instinto super protetor, percebe o perigo e imediatamente dá um tapão no menino, que salva o garoto de tomar uma bela picada. O jovem não entende o porquê disso e começa a berrar com seu pai, mas o homem o explica, dizendo que ele quase foi de arrasta, meu amigo. O homem fala que é uma criatura artificial criada por seu pai e que era muito perigosa e que continha um veneno mais poderoso de todo o continente. E mesmo não fazendo mal em dragões, ainda poderia machucá-lo, já que ele era apenas uma criança. Ele fala para não se preocupar e que tudo já tinha dado certo, mas ele fica em dúvida, se perguntando como que ele havia escapado do laboratório, que deveria ter mais atenção com aquilo. Mais tarde, o garoto caminha em seu castelo enquanto lia um livro, e de repente uma das estátuas ganha vida e ataca o nosso prota. Ele percebe a situação, mas ele ainda não era rápido o suficiente para poder desviar. De repente, seu pai aparece e o salva mais uma vez, ativando um Sharingan que com muita facilidade destruiu a criatura. Geneloce, preocupado com seu filho, pergunta se ele estava bem, mas tadinho, o menino estava em choque, nem conseguia responder. Seu pai pede desculpas. Ele fala que havia pensado que configurou a armadura para poder não atacar seu filho, mas novamente o rapaz nem ouviu. Ele só conseguia pensar que em poucos minutos ele quase morreu 2 vezes. Alguns dias depois, o garoto já estava convencido de que aquele era o seu destino. Enquanto que admirava a linda paisagem de seu reino, seu pai fala que aquela grande montanha se chama Left Fang of the Earth. Ela é uma entre as 2 grandes montanhas que fica no final do continente. O garoto fica admirado, se perguntando se era maior que o Monte Everest e que era totalmente diferente dos livros. Mas o seu raciocínio é interrompido no momento que uma borboleta aparece. Ele fica encantado e começa a brincar com ela, mas tem algo de errado. O tempo começa a se fechar e um fucking raio cai em cima do prota, o deixando todo queimadinho. Seu pai corre para poder socorrer, mas não é rápido o suficiente. Outro raio atinge o nosso garoto. O choque foi tão forte que o menino chega a desmaiar de dor, mas antes que ele pudesse descansar, ele foi atingido novamente pelos braços de seu pai. Fica bem claro o que estava acontecendo ali. O roteiro dessa história maldita o queria morto a qualquer custo. Mesmo após se recuperar das queimaduras, ele ainda estava morrendo de medo. O pobre coitado foi atingido por 3 raios seguidos no mesmo lugar, algo que ele nem sabia que era possível, fazendo com que finalmente ele aceitasse que essa história o queria morto. Mas ele acaba percebendo algo. Ele deveria morrer somente daqui 498 anos, e supostamente deveria ser por humanos, o que o fez refletir do porquê que estavam tentando matá-lo. E enfurecido, ele percebe que a história só irá começar no momento em que ele morrer. Mas ele se acalma e percebe que precisa fazer alguma coisa o quanto antes. Ele precisa arrumar um jeito de poder se salvar dessa marca da morte. Em meio ao corredor do castelo, ele procura por seu pai e o pergunta se ele tem algum equipamento para poder se proteger. Seu pai diz que tem, mas o proíbe de usar, já que ele ainda era muito novo, já que para poder usá-los, o usuário precisa de um atributo chamado de Power e precisa de muito treinamento para poder um dia empunhar as espadas. E fala que vai ficar muito feliz em treiná-lo, mas só daqui a algumas centenas de anos. Com um olhar super mega fofo, o dragãozinho se recusa a esperar todo esse tempo e pede para poder ser treinado agora mesmo, deixando então o seu pai mega assustado, se recusando novamente e falando que ele ainda era muito novo para isso. O garoto não desiste, ele fica em cima de seu pai e tenta persuadi-lo, e mesmo com seu pai dizendo que só poderia aprender tais habilidades quando entrasse na sua fase de jovem adulto, ele não conseguiu resistir à fofura de seu filho e finalmente ele acaba aceitando, se tornando então o seu tutor.
O Lois fica eufórico e pede para poder começar o treino agora mesmo, mas seu pai avisa que antes de tudo ele iria precisar visitar um lugar. Ele avisa que para uma criança da raça de dragão descobrir seus atributos, primeiramente ela iria precisar encontrar os Elders. Nosso garoto fica confuso, sem fazer a mínima ideia do que era isso, mas aceita. Então eles partem em busca desse lugar e o Lois o pergunta onde é que fica esse tal de Elders, mas seu pai o avisa que só tem uma forma de chegar lá, que seria voando. Uma nuvem roxa aparece em torno do Geneloce, o contornando completamente, e quando ela finalmente se dissipa, ele entra em sua verdadeira forma, que era um fucking dragão negro de 895 mil metros de altura por metro quadrado, filho. Deixando então o garoto todo encantado, já que era a primeira vez que ele viu um dragão de tão perto. E ele então sobe em cima de seu pai para poder ganhar uma caroninha, né? E partem em meio aos céus, dando início à sua jornada.